Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar continuidade à função. Ontem a gente estudou sobre a ideia de função para a gente adentrar agora nos tipos de funções. Hoje a gente vai estudar o primeiro tipo de função, que é a função afim, tá? Então, recapitulando o que estudamos ontem. A função é um sistema de sentenças matemáticas, né? Que tem valor que é relevante ao outro. Então, um depende do outro, um varia de acordo com o outro. Então, eu tenho dependências, tá? A gente usou o exemplo do etanol, de acordo com a quantidade de litros, você paga R$3 a mais. Então, no caso, 1 litro R$3, 2 litros R$6, 3 litros R$9 e por aí vai, né? Que R$3 é o valor fixo do litro do etanol. Então, quanto mais você abastecer, mais você vai pagar, tá? Então, o valor que você vai pagar depende da quantidade de etanol que você vai abastecer o carro. Hoje, a gente vai estudar a função afim, que está na página 108, e nada mais é do que uma função, porém com algumas restrições, tá ok? Aí ele deu um exemplo clássico, né? Que é, em certo município, o valor pago por uma corrida de táxi é igual a R$4,75 pela bandeirada, mais R$4,90 por quilômetro rodado. Note que o valor da corrida é dado em função da quantidade de quilômetros rodados. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que o valor da corrida vai depender de quantos quilômetros você vai rodar. Então, aí já caracteriza uma função. Desse modo, indicado por x a quantidade de quilômetros rodados e por f de x ou y, que a gente também estudou, que pode ser substituído, o valor da corrida temos. Aí ele escreveu a lei da função, que a lei da função que a gente tinha estudado é a fórmula, né? Como eu escrevo essa função. Então, a lei da função nesse caso é f de x ou y, que é igual a 4,90 vezes x, que é 4,90 vezes cada quilômetro rodado, que a gente não sabe qual é, então a gente representa por x, mais 4,75, que é o valor fixo pela bandeirada, tá? Então, independente de você rodar ou não no táxi, você já tem que pagar 4,75 da bandeirada, tá ok? Mais o valor dos quilômetros rodados. Aí, no caso, ele deu um exemplo, se ele rodasse 9 quilômetros, quanto que ele pagaria. Então, se é o que eu quero saber, tudo que eu quero saber, eu substituo na letra que eu não sei o qual é. A nossa letra que a gente não sabe qual é aí no caso da função é a letra x. Então, onde tiver x, eu vou colocar 9. Então, o f de x vai virar f de 9. O 4,90 vezes x vai virar 4,90 vezes 9. E o resto segue a mesma coisa, que é o 4,75, não vai mudar. Então, você vai fazer esse cálculo. 4,90 vezes 9 mais 4,75. Aí, no caso, deu R$ 48,85. Então, se a pessoa pegar esse táxi e rodar 9 quilômetros com ele, ele vai pagar no final da corrida R$ 48,85. Ah, professora, mas o que a gente viu ontem não mudou muita coisa para hoje. Ok, mudou sim, porém a gente vai ver o que é. Na parte do quadro amarelo, que é a definição de função afim, vocês vão verificar algumas mudanças. Aí, no caso, ele diz que uma função afim ou uma função polinomial do primeiro grau é uma função cuja lei, ou seja, cuja fórmula é f de x igual a ax mais b, em que o valor de a e b, né, a e b são os coeficientes reais. No caso em que a é diferente de zero, ou seja, se o a for zero, por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, o x some, porque vai ficar 0 vezes x, que é zero. Então, o x vai sumir. Por isso que ele diz que a é diferente de zero, não pode ser zero. E b igual a zero.
Ou seja, quando o meu b é 0, a função só vai sobrar f de x, né? Aí vai estar escrito assim, ou seja, para a função afim, cuja lei é f de x igual a x. Então, b some. Quando, na minha função, eu só tenho um valor com um x, ele é chamado função linear. Por exemplo, se eu falar f de x igual a 5x, isso é uma função linear. F de x igual a 2x, isso é uma função linear, porque ele não tem valor sozinho do b, né? No nosso caso, o b é o meu termo independente, tá? E o a é coeficiente linear. No livro não está escrito, mas o a é chamado de coeficiente linear. Por isso, quando a função só tem o ax, ele é chamado de função linear. Aí, mais abaixo no quadro amarelo, está escrito assim: na função f de x igual a 4,90x mais 4,75 da situação anterior, temos que o a é 4,90 e o b é 4,75. Ou seja, tudo que acompanha o x é a minha letra A e tudo que está sozinho é a minha letra B. O número que acompanha o x é 4,90, então o a é 4,90. E o b é 4,75 porque ele está sozinho, o número sozinho, tá ok? Aí embaixo ele mostra o exemplo de algumas funções afim e mais abaixo ele mostra exemplos que não são funções afim. É isso, galera.